eu quero te ajudar e por isso eu pedi ajuda da Vivian Santana, que é a minha convidada de hoje. Vivian, muito obrigada por ter vindo aqui, é um prazer te receber, viu? Eu que agradeço o convite. Vivian, vamos lá começar do passo 1. Começar a investir é para quem tem muito dinheiro ou com pouco? Dá para a gente começar a pensar naquela famosa reserva de emergência que todo mundo fala tanto? Com certeza, principalmente quando você tem pouco, que você tem que começar a investir. Porque o que é mais importante não é só a quantidade, mas o tempo que você guarda o dinheiro. Então, às vezes, a gente subestima, a gente fala, eu vou guardar só R$50, eu vou guardar só R$100, mas quanto mais tempo você puder permanecer com esse dinheiro guardado, às vezes é mais importante do que quem acha que tem que guardar muito dinheiro por mês. E quando você fala em começar a guardar, vamos colocar R$50 por mês, e aí cada um aumenta aí esse número de acordo com a tua realidade. Começar a guardar onde? Deixa na conta do banco e tenta esquecer que esse dinheiro existe, ou tira da conta, coloca em alguma outra aplicação. O que você faz para começar a guardar? Então, a gente tem que pensar que é um dinheiro que você está começando a guardar, então talvez você precise dele para alguma emergência, como você falou mesmo, da reserva de emergência. Então, não adianta a gente pegar esse primeiro dinheiro que a gente tem e simplesmente colocar em ações ou em coisas novas, por exemplo, criptomoedas que estão super na moda agora. Esse dinheiro, ele tem que estar numa aplicação que tenha liquidez. Então, tem que ser uma poupança, um CDB de banco, que agora a gente está com taxas de juros bem legais, que ele tem uma confiabilidade, uma garantia maior do Banco Central e é onde você vai conseguir resgatar se você tiver uma emergência. E como é que a pessoa escolhe qual que é a aplicação que é melhor para aquele momento? Eu já ouvi dizer que depende muito dos objetivos. Então, assim, se você quer guardar um dinheiro para realizar alguma coisa a curto prazo, é um tipo de aplicação, a médio prazo é outro, a longo prazo é outro. Como é que a pessoa escolhe? Justamente. E não cai em nenhuma armadilha, porque tem tanta oferta no mercado que eu acabo sempre desconfiando, sabe? Eu também. Assim, na verdade, não é só o objetivo, mas principalmente a sua tolerância a risco. Tem gente que está disposto, olha, eu posso perder 50% desse valor, mas talvez eu ganhe também 50% a mais. Mas eu estou disposto ali a perder aquele dinheiro, a ter uma diminuição daquele valor, ou não, eu sou super conservadora, eu não quero perder nada do meu dinheiro, eu estou começando a guardar, principalmente no começo, toda aplicação tem que ser conservadora, Sim. Porque é o único dinheiro que você tem. Já é tão difícil começar e quando você começa a falar, mas tem chance de perder 50%, você fala, poxa, que vantagem. É verdade. Né? E a gente vê muito isso nessas ofertas. Olha, eu tenho uma ação, eu tenho um fundo de investimento, alguma coisa, só que se tem uma oscilação do mercado, o dólar aumentou, eleições esse ano, e você está nessa aplicação de mais risco, e naquele mês você teve uma emergência de seguro de carro, um material escolar, sei lá, um IPVA, um IPTU que você precisou retirar dessa reserva, provavelmente você vai perder dinheiro, que não só não vai render, como vai ter provavelmente caído daquilo que você colocou. Então, a primeira coisa é avaliar a questão dos riscos e isso é bom você conversar com a pessoa que vai te orientar. Exatamente. É isso? Perguntar quais são os riscos. Procurar, saber quais são os riscos. Aqui no Brasil, a gente tem uma coisa muito legal de vários tipos de investimento, que é o FGC, que ninguém sabe, por exemplo, mas é uma metodologia do Banco Central que garante os investimentos, alguns investimentos, que mesmo se aquele banco for à falência, você vai continuar tendo esse investimento, você tem um valor que você pode pegar e tem muito investimento que não é garantido pelo FGC. Então, é muito importante que você leia tudo que você está tendo acesso, que você vá atrás das informações. Tem bastante instituição bancária hoje em dia, tem bastante opção, mas que você tem que ter conhecimento dessas opções para que você possa buscar e escolher qual é a melhor alternativa para você. Entre, por exemplo, CDB e poupança, qual que seria a melhor escolha? Neste momento, existem CDBs de bancos muito bons. Por quê? Todos esses investimentos são atrelados à taxa básica de juros. Então, sabe quando a gente ouve aquelas notícias de o Banco Central aumentou a taxa básica de juros? Isso quer dizer que os financiamentos imobiliários, por exemplo, vão aumentar de preço, mas também quer dizer que quem está aplicando dinheiro, principalmente nos CDBs, na poupança, vai ter um rendimento maior. Então, o CDB normalmente traz uma rentabilidade melhor e ele altera um pouquinho de banco para banco. Então, você tem que olhar quanto que o seu banco está pagando. A gente geralmente faz essa pergunta para o banco, olha, banco, quanto que você está pagando no CDB? E aí ele vai te informar, é um investimento, por exemplo, que tem uma liquidez diária, que você pode mexer nele diariamente,
e também você vai conseguir ter uma segurança maior e um rendimento ok para aquele momento. Qual que é a conta que a pessoa pode fazer para não comprometer o seu orçamento? Porque é importante que se diga o seguinte, investir é super importante, ter a reserva de emergência é super importante, mas para atingir esse objetivo, você também não pode se endividar ou se apertar muito, né? Como que é o cálculo? Poxa, a sugestão ou o ideal é para começar a investir quantos por cento, por exemplo, do seu salário, do seu rendimento? Como é que a gente faz esse cálculo? O máximo que você conseguir guardar por mês é o mais importante. A gente tem que entender que tem pessoas com situações de vida diferentes. Sim. Tem gente que tem filhos, tem gente que está no começo da vida, que está solteiro, que está guardando muito para comprar uma casa, por exemplo. Então, se você conseguir guardar já 10% da sua renda, já está ótimo. Quanto mais do que isso você conseguir fazer, melhor ainda. E a reserva de emergência, você faz mais ou menos um cálculo da sua despesa fixa mensal de 6 a 10 meses. Porque daí você fica seguro, se houver, por exemplo, você tiver saído do seu emprego, se você tiver alguma emergência, você tem aquele dinheiro guardado. E o que você vai fazer? Eu fiz a minha reserva de emergência. Aí você pode partir para outras alternativas de investimento e manter aquela reserva de emergência com aquela liquidez, ou seja, podendo pegar a qualquer momento para que você possa utilizar e resolver as suas emergências. Comecei a guardar dinheiro, vou investir porque eu vi no Novo Dia que esse é um caminho bacana. Vou seguir as dicas da Vivian. Tenho um dinheiro X, coloco tudo em um lugar ou diversifico os investimentos para correr menos risco? De jeito nenhum. Você vai dividir o seu dinheiro para que você possa mitigar o risco do que está acontecendo. Uhum. Então você pode, se você já passou dessa fase, já tem a reserva de emergência, você pode partir para outros investimentos. Você vai fazer uma carteira, investir, procurar saber quais são os melhores locais para você investir, que tipo de fundo de investimento você se identifica. E aí tem fundos que são atrelados a diferentes tipos de mercado. A gente tem fundos que são atrelados à construção civil, que são atrelados a shoppings, que são atrelados... você pode investir, por exemplo, até fora do país hoje em dia com muita facilidade, em empresas de fora do país. Então você tem que entender com o que você se identifica, que tipo de rendimento que aquele investimento paga, quando ele paga. Às vezes você compra uma ação, ela paga dividendos anualmente. Então, quando que aquela empresa paga dividendos, para que daí você faça a escolha da melhor alternativa para você. Então, o primeiro passo é começar a guardar para uma reserva de emergência. Conseguiu juntar para a reserva de emergência, começa aí sim a investir para que esse dinheiro renda e te traga... para que o dinheiro trabalhe para você. Exatamente. E antes da reserva de emergência, para quem está com a corda no pescoço, se organiza, paga as dívidas e aí sim começa a reserva de emergência ou tente fazendo as duas coisas para essa dívida não aumentar? Como é que é para quem já está ali com uma situação mais difícil? Você primeiro paga as dívidas que têm a maior taxa de juros, que geralmente são o cartão de crédito e o cheque especial. E não adianta nada você estar ali guardando dinheiro para tentar juntar um juros, sendo que você está pagando um juros muito maior ali nas outras formas no cartão de crédito, no cheque especial. Então você vai fazendo, se você está realmente com dívidas nesse momento, você vai fazendo uma escala de prioridades. Paga primeiro as dívidas que têm maior incidência de taxa de juros. Cartão de crédito, cheque especial, aí tem aquelas dívidas que às vezes comprometem o nosso bem, que são financiamento imobiliário, financiamento do carro, e aí depois que você tiver pago essas dívidas, você vai partir para guardar um dinheiro e começar os seus investimentos. Mas, por exemplo, o financiamento é uma coisa a longo prazo, até a pessoa conseguir pagar o financiamento, às vezes vem 10, 15 anos. Não precisa esperar tudo isso para começar a investir. Não, você pode guardar uma parte e ir pagando o financiamento mensalmente. É que às vezes tem gente que está no cheque especial ou está devendo o financiamento e está investindo e está guardando. Quer dizer, você não está tendo rendimento. Entendi. Mas sim, se você tem um financiamento, se você está pagando ele ali a longo prazo, você vai dividir e colocar um pouco. E também dá uma olhada se não compensa o valor que você tem investido, talvez quitar um pouco desse financiamento, porque o juros está muito alto. Então tem que ser tudo analisado de acordo com o seu contrato, de acordo com o tipo de financiamento que você tem, mas sim, guardar para você que você não tenha a emergência que a gente tanto teme.
a matemática é uma ciência exata, os números não mentem, mas a gente precisa saber interpretar esses números, né? Exatamente. Mais do que ciência exata, eu digo que o dinheiro é muito emocional, né? De como a gente lida com ele, do que a gente faz e de que maneira a gente vai utilizar para poder, para que ele possa servir a nossa vida e possa nos ajudar a conquistar aquilo que a gente quer. Com certeza. O consórcio, tem gente que acha que é uma forma de investimento. É um investimento o consórcio? Olha, ele pode ser uma alternativa, mas você tem que também fazer o cálculo para ver se ele realmente compensa. E como que a gente faz o cálculo? Existe uma diferença, por exemplo, de quem pega o carro no começo do consórcio ou no final do consórcio. Então você tem que analisar se é o consórcio a melhor alternativa. Tem gente que fala, olha, eu preciso do consórcio porque eu preciso pagar o boleto para que eu consiga guardar esse dinheiro. Então, se você entende que essa é a sua única alternativa, que é o único jeito de você guardar dinheiro, tudo bem. Agora, por exemplo, que a gente está entrando num processo de aumento de taxa de juros de novo, talvez volte a ser uma boa alternativa. Só que há 6 meses atrás, quando nós tínhamos uma taxa básica de juros que estava baixa, onde os financiamentos estavam baixos, aí era melhor, fazendo as contas, partir para o financiamento, por exemplo. Entendi. O mais importante é poupar e é saber que todo mundo pode se tornar um investidor, basta que tenha organização e foco, certo? Com certeza. E saber quais são os seus objetivos e pensar neles todos os dias. Muito obrigada. Eu acho que o nosso objetivo foi cumprido. Eu espero ter levado informação. Ela é super didática, né, gente? Então eu acho que a gente conseguiu incentivar ou pelo menos plantar a sementinha da organização financeira e da conscientização financeira no público do Novo Dia. Eu te agradeço por isso. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Marcela. Obrigada, viu? Você tem um excelente novo dia. Você também. Obrigada. Obrigada.